Oi, turminhas dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Segundou, hoje é dia 8 de novembro de 2021, segunda-feira. E eu estou aqui para explicar quais são as atividades do dia. Lembrando, para que vocês fiquem atentos, logo nós temos a avaliação. Então é muito importante que vocês acompanhem as atividades, estudem, entendam o conteúdo para se sair bem nas avaliações, tá bom? Então vamos lá. Antes de tudo, eu vou deixar a correção de semana passada, né, de sexta-feira. Eu já tinha deixado a correção e explicação de matemática, mas eu coloquei ela aqui de novo. E a de língua portuguesa. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Hoje o nosso Motivando vai falar sobre o uso do solo, tá bom? Lembrando da avaliação, tá? Vocês vão clicar nesse videozinho aqui e assistir. Eu não vou entrar nele agora na nossa aula para a gente não demandar muito tempo e também porque ele é um vídeo maior. Nele, nós vamos falar sobre 3 atividades que nós podemos fazer, que nós fazemos utilizando o solo. O solo é a mesma coisa que terra, que chão. É a parte mais superficial da crosta terrestre. Lembra que a gente viu que existem vários tipos de solo? Que tem o umífero ou humoso, que é o mais ideal para plantação, porque ele é rico em sais minerais, ele é rico em humus e ele mantém a água na medida certa. A gente viu até uma experiência sobre isso. Nós temos o solo arenoso, que ele é composto por areia. A maior parte dele é composto por areia. E nele a água passa muito rápido, porque as partículas são grandes. Então a água passa. Não é ideal para plantação, porque ele é um solo mais seco. Ele não tem tantos sais minerais e também não retém uma boa quantidade de água. Nós vimos também sobre o solo argiloso, que é um solo que as partículas são menores e ele retém muita água. Então, quando chove ou quando ele é irrigado, ele fica enlamaçado. Também não é o mais ideal para plantação, porque a planta precisa de água na medida certa. E o argiloso, ele já vai ficar todo enlamacento, né? E não tem tantos nutrientes para as plantas. Lembra disso? E o solo, dependendo do solo que pode ser utilizado para essas 3 atividades: agricultura, pecuária ou extrativismo. A agricultura, pessoal, é o solo umífero, que é utilizado para agricultura, que é a plantação. Nossa alimentação depende da agricultura. É na agricultura que a gente vai plantar o arroz, o feijão, o milho, a soja, todos os vegetais, as frutas. Então, o solo ele é muito utilizado para a agricultura. Ele também é utilizado para a pecuária. O que é a pecuária? Criação de gado. A criação do gado aqui não precisa ser só a questão do boi e da vaca. Tem a questão da criação aí de ovelhas, que a gente utiliza para tirar matéria-prima para fazer tecido, né, que é a pele da ovelha. Tem criação de búfalo, criação de cabra, de tudo quanto é tipo de animal que pode ser utilizado para nossa alimentação ou para algum tipo de matéria-prima. E nós temos o extrativismo, a gente já estudou bastante sobre extrativismo, que é retirar alguma coisa da natureza para produzir outras coisas. Por exemplo, a madeira. Lembra que a gente viu sobre o eucalipto? Retira o eucalipto e da madeira tira a celulose para fazer papel. Ou eu vou retirar lá a borracha das seringueiras para produzir materiais que precisam do uso da borracha, como, por exemplo, a capinha do meu celular é feita de borracha, né? Então, 3 coisas necessárias que necessitam do solo para serem realizadas, tá bom? E aí nós vamos para o momento de leitura. Você vai pegar o seu livro de ciências, aí depois vai ter aluno lá, professora, a senhora não falou do que é o livro. Ciências, C-I-E-N-C-I-A-S. Ciências, gente. Pega o livro. Quem me perguntar hoje de que é o livro, eu sei que não está assistindo a videoaula. Pega o livro de ciências, página 136 para mim. Abriu o seu?
como eu não posso esperar você abrir, pausa o vídeo, abre o livro e me acompanha, tá bom? Como é que a gente usa o solo? Olha as imagens a seguir que mostram alguns usos do solo para a gente conversar aqui. Olha aí na página 136 alguns usos do solo. Aqui a gente está vendo que está utilizando para agricultura, que é o que a gente falou, né? Aqui é agricultura. Plantaçãozinha aí. Aqui ele já está sendo utilizado para extrair minério dele. Tá vendo que ele está todo mexido? Tá todo cavado aí para procurar algum tipo de mineral. Aqui nós temos o uso do solo para a moradia, gente, até porque a gente vive no solo, no chão. Ele serve para construir casas, serve para construir estradas, né? Eu tô rindo porque, gente, eu pisei no chão aqui. Para construir estradas, pontes, a gente vive na superfície terrestre, no solo. E serve também para pecuária, gente, desculpa. Gente, desculpa pausar o vídeo. É porque eu pisei no chão e acabei assustando algumas pessoas que estavam aqui perto. Assustei minha cachorra, tá? Eu pisei no chão para mostrar que a gente vive na superfície terrestre, tá bom? E a gente também utiliza o solo para pecuária, que é a criação de gados, tá vendo? Como eu expliquei anteriormente, certinho? Então vamos ler? Olha só. O solo está presente em nossa vida. Usamos o solo para construção de todo tipo, como a nossa escola. Nós usamos também o solo para nos locomover e perfuramos para a construção de túneis. Mas é longe das cidades que o uso do solo se torna essencial. Lembra da atividade do campo? Sem ele não é possível plantar os vegetais que servem de alimento tanto para nós quanto para os animais. Página 137. E aí nós vamos falar da agricultura, né? No solo, nós cultivamos, além das hortaliças e frutas que servem de alimento, outras plantas para extrair fibras, corantes, essências ou madeira. O trabalho agrícola tem várias etapas, presta atenção nisso. Arar, adubar, irrigar o solo, controlar insetos invasores e finalmente fazer a colheita. A gente já fez uma cruzadinha sobre isso. Precisa arar o solo, que é remexer a terra para passagem de ar, que é importante para a plantação. Adubar aquele solo para ele ficar fértil para receber a planta. Irrigar o solo, ou seja, jogar água, a planta precisa de água. Controlar os insetos invasores que podem atacar aquelas plantas e depois colher. Estima-se que no Brasil 70% dos alimentos que chegam à mesa sejam cultivados nos pequenos produtores, ou seja, por famílias que têm uma relação particular com a terra, que é o seu local de trabalho e moradia. Então aqui a gente já vê, antigamente as pessoas plantavam com a enxada, com a mão, hoje já tem as máquinas que ajudam na agricultura, né, no plantio e até na preparação desse solo. O solo também é utilizado para extrair minérios, por exemplo, extrair areia para construção, pedras preciosas, podem ser extraídos de lá, né? E podem ser utilizados para construção, no solo arenoso. Já o solo argiloso, eu vou fazer o barro, que eu vou construir o quê? O tijolo, telha, cerâmica, tá vendo? Cada tipo de solo tem sua utilidade. O solo umífero é bom para agricultura. O arenoso e o argiloso já serve para outras coisas, tá bom? Eu posso tirar minérios da terra, como por exemplo, ferro, alumínio, cobre e ouro, certinho? E agora a gente vai pensar, quais dessas atividades aqui você já conhecia? Agricultura, eu acredito que sim, pecuária, moradia, extração de minérios, você já conhecia? Quais desses usos podem prejudicar o solo? Gente, qualquer uma dessas atividades prejudica o solo se não for feita com equilíbrio e com cuidado.
Extrair minério do solo vai fazer com que ele fique infértil. Eu posso poluir o meu solo e atingir os lençóis freáticos, atingir as águas que ficam lá de baixo. A pecuária, gente. Para ter pecuária, precisa queimar ou retirar a plantação dali para plantar grama para o gado comer. De certa forma, prejudica o solo, sim. A agricultura, quando ela não é feita também da maneira correta, prejudica. Construção de casas e estradas em excesso, por exemplo, aqui a gente vê que é no morro, uma favela. Pode ser que hajam desabamentos, pode ser que o solo não consiga aguentar a quantidade de casas que tem aqui. Então, todas essas atividades podem prejudicar o solo se não forem feitas de maneira adequada. E quais desses usos torna mais difícil a recuperação do solo? A extração de minérios, com certeza, tá bom? Então, agora, o que você vai fazer? Ainda no seu livro de ciências, tá? Escrevi aqui, ciências, e tô repetindo. Página 139, a gente vai responder juntos estas questões. Número 1. Observe as imagens. Elas mostram duas áreas desmatadas. Na primeira, as árvores foram queimadas. E na segunda, elas foram derrubadas. Que triste, né? E aí a gente vai responder. Aqui embaixo tá aqui, ó, área de floresta queimada. Provavelmente de forma ilegal. E aqui, derrubada e exploração ilegal da madeira. Arrancou a madeira no Apuí, Amazonas. Gente, isso não pode acontecer. Só que muitas madeireiras fazem isso para vender madeira. Que é a resposta da letra A. Qual das ações deve ter sido feita por uma madeireira? Qual dessas ações deve ter sido feita por uma madeireira? Gente, a derrubada de madeira. A madeireira não vai queimar. Por quê? Porque ela está interessada na madeira. A madeireira deve ter derrubado aqui, ó, para comercializar madeira. E isso é muito triste, já que é ilegal. Letra B. Para que atividade possivelmente vai ser usada a área da queimada? A área da queimada provavelmente vai ser utilizada ou para pecuária ou para agricultura. As pessoas queimam esse lugar para depois plantar ou criar gado. Então, você vai escrever aí na letra B, ó. Possivelmente para agricultura ou pastagem, tá bom? Para o gado pastar também. Letra C. Quais as ações que expõem o solo à ação da chuva? A derrubada ou a queimada? Qual dessas ações vai deixar o solo exposto e ele pode ser destruído? As duas. Tanto a queimada quanto a derrubada vai prejudicar o solo. Então, na letra C, você vai escrever as duas. Letra D. Qual das duas ações mata grande parte dos seres vivos que vivem no solo? A queimada, gente. Quando tem uma queimada, vai matar os micro-organismos do solo que ajudam a terra a ser fértil e também pode atingir animais maiores, pássaros, macacos, anta, coati, os animais que tiver onça. Infelizmente, muitos animais morrem queimados aqui ou perdem sua moradia. Responde aí para mim. E na página 140 do seu livro, tá falando assim, ó. Em regiões sem esgoto e com poucas instalações sanitárias, as pessoas muitas vezes eliminam suas fezes direto no chão. Então, olha aqui não tem esgoto. O esgoto, gente, a gente não vai lá no banheiro, não faz o nosso cocô, o nosso xixi no vaso da descarga. Isso tudo vai pro esgoto, tratamento de esgoto. Tem lugar que não tem isso, então as pessoas simplesmente vão lá no meio do mato e faz seu xixi no chão, seu xixi e seu cocô no chão. O que acontece? Tem pessoas que estão doentes. O cocô, que são as fezes, está poluído de vermes. E aí essa doença pode ir para o solo e para a água.
Se você beber dessa água contaminada, você fica doente. Se você comer alguma coisa que foi plantada nesse solo, também você pode ficar doente, tá? Esses ovos, essas larvas contaminam as verduras. E aí, a gente vai ficar doente também. Então, se você estiver num lugar como este, que cuidados você deve ter numa região como essa? Você não pode beber a água do jeito que ela tá aí, gente. Então, o ideal é beber água fervida. Quando você ferve a água, você mata os micro-organismos que estão lá. Então, ferve a água, lavar muito bem as verduras e não andar descalço. Porque se você pisar no solo contaminado, você também vai ser contaminado. Então, responde isso aí pra mim, ó. Fácil, revisão pra prova. E a gente vai agora para a última atividade de língua portuguesa. Estão preparados? Terminaram a atividade aí de ciências? Se não terminou, pausa, termina. Vamos começar. A gente vai aprender sobre 2 tipos de acento. O agudo, que é só esse risquinho, ele tem um som aberto. E o circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, ele tem um som fechado. Então, vamos ler aqui, ó. Do céu caiu um lencinho, bordadinho de ABC, e nele estava escrito, como eu gosto de você. Tá vendo que a palavra céu tem a letra E, e ele tá com som aberto? El, céu. Já na palavra você, o E tá com som de E. E. Tem diferença. E o acento serve para trazer essa diferença. Quando ele tá com acento agudo, ele tem um som aberto. Acento circunflexo, som fechado, tá bom? É isso que tá explicando aqui, ó, acento agudo e acento circunflexo. Por exemplo, lê essas palavras aqui, a diferença entre vovó e vovô. Olha a diferença, tem gente que não sabe. Vovó, no O, tem o acento agudo, é aberto. Vovó. Aí tem gente que fala, bengalinha da vovó. E o vovô é fechado, ou é acento circunflexo, tá bom? A mesma coisa, maracujá, acento agudo, porque o A tem o som aberto. Pêssego tem um som fechado, beleza? Então, entende isso. Quando eu quero som aberto, eu uso o agudo, som fechado, circunflexo. A sílaba que tem uma vogal com acento agudo, o acento circunflexo, deve ser pronunciado com mais força. Régua, tá vendo? Ciência, mágico e japonês. São pronunciados com maior força, ok? Atividade importante para avaliação, combinado? Vamos lá. Número 1. Leia em voz alta os nomes e coloque o acento agudo ou circunflexo na vogal certa. Então, vamos ler aqui, ó. Vamos lá. Mônica. Mônica. Tá vendo que o Mônica aí tá com o O fechadinho aqui, ó. Mônica. Deixa eu aumentar aqui minha tela, gente. Opa, aqui. Mônica. Certinho? Gente, espera só um pouquinho. Aí, consegui. Mônica. Glória. É aberto. Glória. Célia. O E tá com som aberto. Inês, som fechado. Então, opa, Mônica, Glória, Célia, Inês. Sônia, fechado. Débora, Fábio. E aqui embaixo você vai
escrever esses nomes para mim em ordem alfabética. Quem que vem primeiro aí? A, não tem ninguém. Então, com B, também não tem ninguém. C, Célia. Então, escreve. D, Débora. Então, escreve. E assim por diante, tá bom? Ok. Agora aqui, ó, você vai acentuar corretamente as palavras, certinho? Acentua para mim corretamente as palavras. 3, você, lâmpada, robô e ônibus. Todos você vai colocar o acento circunflexo. Então, é na vogal que tem o som mais forte. 3. Palavra 3 só tem uma vogal aí, né? Você, você. Lâmpada, lâmpada. Robô, robô. Ônibus. Então, é no mais forte. E depois você vai ver onde que essas palavras se encaixam melhor nas frases. Carlos trocou a lâmpada que queimou. Então, você sabe que lâmpada é aqui. O é meu brinquedo favorito. O que é o meu brinquedo favorito? Ok? Número 5. E última, vamos lá. Leia as frases a seguir e veja como é que um acento pode mudar o sentido das palavras. Priscila e a goleira do time. Então, aqui tá falando que a Priscila tá junto com a goleira do time. Agora, se eu colocar um acento no E, ele deixa de ser I e vira E. Priscila é a goleira do time, quer dizer que ela é. Vamos lá, então, para a letra A. A gente vai completar com esta ou está. Esta criança está na minha casa. Então, esta não tem acento. Está já tem acento. B. Hoje é o dia do professor. Eu e meus colegas ensaiamos uma música. Então, qual que vai colocar aqui? Qual que vai colocar aqui? Tá vendo? Tá aqui dentro do parêntese. C. No mês de maio, fui ao aniversário da Mariana e levei um lindo maiô de presente para ela. Tá vendo a diferença? Meus pais e eu vamos embora do nosso país. Quando eu coloco um acento, muda totalmente, tá bom? Pessoal, as atividades de hoje são essas. Se tiver qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. Beijo para vocês!